Fala, torcida que canta e vibra! Tá começando mais um react aqui no Porco Mania. Rapaziada, o bicho tá pegando na Barra Funda. Tem estreia de peso chegando, novela de zagueiro que não acaba mais e o nosso elenco finalmente ganhando corpo pra buscar esse Paulistão. Antes de eu reagir a essas bombas, já sabe, esmaga o dedo no like, se inscreve no canal se você é Palmeiras de verdade e ativa o sininho, porque aqui o papo é de torcedor pra torcedor. Bora pro vídeo. Passar agora pela Barra Funda, lá no CT do Palmeiras está a Gabriela Ribeiro para falar com a gente. Gabi, bem-vinda ao Tal mais uma vez. Será que você tem alguma informação para acalmar a ansiedade do torcedor palmeirense que quer saber quando o Arias vai estrear, quando o Paulinho vai estar à disposição? O que você conseguiu pescar aí para a gente, minha amiga? Tudo bem, Jô? Boa tarde para você, para todo mundo ligado com a gente no Taon. Olha só, o torcedor tá nessa expectativa e aqui no CT do Palmeiras também. Todo mundo na expectativa para essa estreia do John Arias, que pode ser no próximo sábado no Campeonato Paulista, nas quartas de final contra o Capivariano. Fato é que ele deve ficar pelo menos no banco de reservas, viu? O Arias foi apresentado na semana passada, tá treinando essa semana, treinou segunda, treinou terça e deve ficar no banco de reservas. Claro que a gente coloca ele no banco, principalmente pensando que o técnico Abel Ferreira trabalha muito com essa questão de hierarquia no elenco do Palmeiras e que o Arias chega para disputar a posição com o Alan e também com o Maurício. Fato é que o Abel usou esse início de temporada, essa primeira fase do Campeonato Paulista, para rodar muitos jogadores, para testar a maior parte do elenco, 28 jogadores testados, até jogadores que já foram embora, né, como Rafael Veiga, por exemplo, Bruno Rodrigues, enfim, testes e fim de preparação aí nesse início de ano. Agora é fato que o Palmeiras está preparado para começar com tudo essa temporada, até porque também já aliviou o departamento médico. O Lucas Evangelista, que estava fora desde o ano passado, teve que passar por cirurgia, está de volta. Além dele, o Felipe Anderson também, que sofreu uma lesão lá na final da Libertadores, acabou voltando esse ano, mas ainda estava sentindo um pouco. Também voltou para o departamento médico, mas já está liberado. Enfim, vários jogadores aí que vão ficando à disposição. E aí o torcedor fica ansioso, porque quer saber do Paulinho. Desde a Copa do Mundo de Clubes que ele não joga, teve que fazer cirurgia. O Palmeiras trata a recuperação do Paulinho com muita cautela, porque não quer que o jogador tenha que passar por uma nova cirurgia ou que sinta dores. Era uma lesão complicada de ser tratada, então muita cautela em relação ao Paulinho. Mas fato é que o Paulinho já está treinando em campo com bola, mas não com o restante dos jogadores. O Palmeiras não dá prazo, mas a expectativa é de que no fim desse mês o Paulinho já possa treinar sem restrição com o elenco, viu, Joana? E aí a volta fica cada vez mais próxima. Ah, isso já é novidade, então vai estar no banco, pode ganhar os seus primeiros minutos. O torcedor já fica feliz com essa informação, Gabi. Muito obrigada pela sua participação. O Palmeiras ainda tenta a contratação do zagueiro Nino. Na sexta-feira o clube fez a apresentação do Arias e aí eu consegui conversar com algumas pessoas do clube para entender em que pé que está essa negociação. No sábado eu publiquei uma matéria falando sobre essa situação do Nino, só que eu imagino que nosso telespectador não tenha conseguido acompanhar por causa do carnaval, mas eu vou trazer aqui para vocês esses detalhes. O Palmeiras ainda não jogou a toalha pelo Nino. O Palmeiras acredita que ele é o zagueiro experiente e vitorioso que o clube quer para o sistema defensivo, só que o grande empecilho da negociação é o Zenit. O Zenit está brigando pelo título do campeonato russo e não quer abrir mão do jogador até o meio da temporada. O que é curioso é que eu ouvi do Palmeiras que eles têm conversas muito positivas, tanto com o Nino quanto o staff do jogador, e é curioso porque há algumas semanas a gente noticiou aqui que o Fluminense também entendia que já tinha um acordo verbal com o atleta em caso de retorno agora no meio do ano, né? Então, Fluminense e Palmeiras devem travar uma nova batalha no mercado da bola, porque o Palmeiras está convencido de que o Nino é o nome para esse projeto, e aí concluiria essas contratações de perfil vitorioso e experiente, né? O Palmeiras já fechou com o Marlon Freitas, com o Arias, e o Nino seria essa última peça. Lembrando que o Palmeiras negociou o Bruno Rodrigues com o Cruzeiro emprestado, o Cruzeiro anunciou o jogador hoje, então essa seria a última peça do tabuleiro do Palmeiras até o meio da temporada. Lembrando que faltam 2 semanas para a janela fechar, então o Palmeiras tem esse período. O interesse do Palmeiras é tanto no Nino que já existe um discurso interno de aceitar o jogador só no meio do ano, quando o Zenit estaria disposto a abrir mão do jogador. Então, o Palmeiras mantém um interesse muito forte no zagueiro ex-fluminense, viu, Lu?
Mas o PVC, além de combinar com os russos, tem que combinar com o Fluminense também, né? Porque quando o Fluminense perde o Arias pro Palmeiras, falou, ok, perdi o Arias, mas o Nino não. Agora no Nino eu vou com tudo. Como é que tá sendo a visão por parte do Fluminense nessa história? O Fluminense continua repetindo a mesma coisa, que consulta o Zenit o tempo inteiro e o Zenit sempre responde only on summer, só no verão, ou seja, só em junho. O verão em São Petersburgo é exatamente no dia 22 de junho. Não, 22 de junho é o verão, é o dia que começa o verão. Depois, 23 de junho, já é primavera de novo. Já é outono outra vez. Só tem um dia só. É só um dia de verão. Então, Fabiola. Só no verão, a janela mais curta do futebol mundial. É verdade. É o verão de São Petersburgo. E a resposta do Fluminense é only on summer. Só no verão. Então tem que ser dia 22. Tem. Até a data certa. E agora, assim, o Fluminense não tem, neste caso, a cláusula que tinha no caso do Arias. Que se o Palmeiras fizer uma proposta, o Fluminense tem o direito de parar. É diferente, até onde eu tenho de informação, essa cláusula era do Arias, não é do Fluminense, não é do Nino. O Fluminense entende que está na mesma negociação e o Fluminense entende que tem uma relação com o Nino e que o Nino vai acertar com o Fluminense. Aí pode virar leilão, pode virar quem vai pagar mais. Mas o fato é que o Zenit diz que, hora eu falo Zenit, hora eu falo Zenit. Em São Petersburgo eu aprendi a falar Zenit. O Zenit diz que só negocia no verão e, principalmente, se for campeão. Se não for campeão, pode querer que manter o jogador para ter um time forte para ser campeão. Até ser campeão, o Nino fica lá, de castigo. Ninguém mandou querer jogar em São Petersburgo. Tá todo mundo brigando por ele, mas o Zenit continua firme ali no arré do pé. Vale essa briga para ter o Nino, Fabiana? Pro Palmeiras, sim, né? Super vale a briga, o Nino é um baita jogador. Tá precisando de zagueiro também, né? É o que o PVC falou. Se for leilão, é óbvio que o Palmeiras é que leva, porque não tem dúvida, nesse momento, a condição de Palmeiras e Fluminense, né? Palmeiras está muito mais organizado e tem muito mais dinheiro do que o Fluminense para pagar pelo Nino. Que foi acontecendo no caso do Arias, né? O Fluminense até tentou chegar ali, aí o Palmeiras veio com mais e levou. Que foi exatamente o que aconteceu. Se for uma decisão do jogador, porque o Nino também tem uma identificação fortíssima com o Fluminense, e aí, se for uma decisão do Nino, não, eu quero voltar para o Fluminense e acabou. Aí não tem discussão. Então, acho que passa muito pela vontade do jogador, Lu. Hoje o jogador decide exatamente onde ele vai jogar e acho que tá certo, o trabalho é dele, ele é que tem que decidir mesmo. Então, quando o Paquetá bate o pé e fala, eu vou voltar pro Flamengo, ele volta pro Flamengo, né? Acho que depende muito de como o Nino vai aceitar e receber essas propostas aí. Ô, Latifi, eu tô brincando, mas São Petersburgo é uma cidade fria. Então, o verão, de fato, é curto, mas é uma cidade linda. São Petersburgo é uma cidade espetacular, extraordinariamente linda, das mais lindas do mundo. Não, a gente não entendeu como uma crítica, a gente entendeu, sim, apenas uma constatação, né? Exatamente. Ô, Latifi, se não der certo, o Palmeiras trabalha com alguma outra opção? Pretende abrir este leque? Essa é uma grande questão, Lu, porque o Palmeiras voltou os esforços pelo Nino. O nome do Igor Júlio realmente entrou no radar do Palmeiras em um momento, mas não avançou para uma negociação, foi só uma sondagem, né? E o Igor Júlio seria um zagueiro que foge um pouco desse perfil que o Palmeiras busca. É um jogador que passou por clubes de menor expressão na Europa, né? No Spal, na Fiorentina, no Brighton, no West Ham. Não disputou muito títulos nos últimos anos. E o Nino é essa grande opção. O fato importante é que o Nino ele quer deixar ausente por questões pessoais, então o jogador quer muito voltar ao Brasil. Só que o Nino tem contrato com o Zenit até 2028, né? Até o meio de 2028. Então, como o PVC falou, o Zenit faz esse jogo duro para liberar o atleta. O Palmeiras ele vê que hoje no seu sistema defensivo os jogadores começaram a corresponder, né? O Murilo começou o ano muito contestado,
mas ele fez uma boa sequência de jogos, né, nesse início de brasileiro. O Bruno Fux foi para o banco e contra o Guarani fez uma partida honesta, né, ele que dá a pré-assistência para o gol do Flaco Lopes. Então, no momento, o Palmeiras quer um zagueiro, mas consegue esperar um pouco pelo Nino. Então, o Nino, nesse momento, é essa prioridade dentro do clube. E, mais uma vez, Fluminense e Palmeiras protagonizando uma briga no mercado da bola. E olha que já melhorou em relação ao ano passado, né? Sim. Porque não tem tanta gente no DM. O Arias já tá aí, agora vai chegar o Nino, é isso? Tá ruim de time, não? Você sabe por que a gente não faz essa tela aí do Palmeiras e Flamengo? Porque os jogadores tem tanto ali no banco que ele não ia caber na tela. Exatamente. Então eles ficavam embaixo da TV, entendeu? Das não pessoas cabe. E a gente não Isso ia mesmo. poder fazer. E aí, Massá? Não, e aí que eu vou, de novo, né, pedir para a direção do Palmeiras informar os seus torcedores como vai funcionar o metrô. Muita gente já me procurou ontem dizendo que no sábado para domingo, o metrô funciona 24 horas. Eu não tinha essa informação. Não acho que... Estou aguardando o Palmeiras vir a público e dizer como vai ser a operação de transporte público e coletivo para o sábado à noite. O Palmeiras joga às 8h30 contra lá na Arena Barueri, certo? Então, primeira coisa que eu queria falar é essa. E também, já para quarta-feira, aproveitem e já informem os torcedores que quarta-feira tem jogo contra o Fluminense às 9h30 da noite na Arena Barueri. Certo? Beleza? Ponto. Vamos para frente. Treinou hoje o John Arias, né, com o elenco. Deve treinar de novo amanhã e sexta. Não, hoje é isso. E sexta. E eu vou ficar surpreso se o treinador colocar a contratação da Presidente no banco. Acho que é um jogador que tem que chegar e jogar. Agora já? Já, claro. Antes do Fluminense? Sábado. Tem que chegar e jogar, entendeu? Vou ficar surpreso. Ele fez isso com o Andrés, né? Colocou o Andrés de cara. E acho que ele vai fazer isso de novo. Tenho dúvida quem sai. Se ele tira o Alan ou o Maurício do time. Imagino que seja o Maurício. A melhor notícia é o Paulinho. Parece que está sem dor. Já vai estar em transição. Então, em breve, o torcedor do Palmeiras vai poder contar com o Paulinho, que é um jogador que acrescenta e agrega demais para o time, né? Teve a renovação do Luiz Pacheco, menino da base, e a situação do Nino é bem improvável que ele venha agora, e talvez para o meio do ano, enfim. Mas o Palmeiras precisava de um zagueiro agora, porque tem Murilo, Fux e Gomes e o Benedetti, que é um garoto, né? Então, se você precisar jogar com 3 zagueiros em algum momento, vai ter que improvisar, né? O Giai Lenhador fez um jogo bom até lá na Arena Barueri contra o Guarani. Gostei do Giai. Viu, filho? É isso mesmo, ó. Sem firula. Tem que lenhar a bola mesmo. Mete o machado na bola e vamos pra frente. Poderia ser uma opção como zagueiro. Ele andou jogando assim ano passado, fez bons jogos como terceiro ali pela direita, né? Ele é muito forte fisicamente. Então é isso, cara. É o que tem para dizer do Verde. Arias, já ou Arias contra o Flusão? Nos 2 jogos. Joga um pouquinho contra o Capivariano e já joga. Tem que começar o jogo contra o Capivariano. Fisicamente ele é melhor que qualquer Então, jogador hoje do Palmeiras, que está no começo da temporada, ele está no meio da dele, ele está melhor. Não tem motivo para não colocar, velho. Tem zero motivo para não colocar, a não ser aquilo que não vai acontecer da tal fila do Abel, quem está na fila. Isso daí, para alguns caras, ele deixa meio isso de fora. Como o Massa lembrou, ele deixou o André... River Plate no Monumental. Vai lá, meu filho. Se vire. O problema é seu. Antes o cara entrar no time. O Aldo aqui fala, Massa, infelizmente ele vai pôr o Arias para marcar laterais adversários. Mas é lindo, é o seguinte, o Arias ajuda nisso. Ele faz isso também, faz isso com né? prazer até. Para você deixar um jogador sem marcar o adversário pelo lado, você teria que colocar 4 caras no meio. E aí você tem que tirar ou o Vitor Roque ou o Flaco Lopes. Certo? Ou o Alan. Não. Aí o Alan seria um deles. Nosso companheiro preferiria o Rames Rodrigues, então, porque o Arias corre pelo Rames Rodrigues na seleção. Colocar você o em torcedor maus do Palmeiras lençóis. tem umas bobagens, uns estigmas, né?
põe para correr atrás de lateral. Pô, se assistir qualquer jogo... Outro dia o sujeito mandou uma mensagem para mim. Problema do Felipe Anderson, que ele corre atrás do lateral. É só você assistir os jogos da Lazio. Me espantei com o comentário, porque se você assistir os jogos da Lazio, você vai perceber que ele era um jogador na linha de 5, pelo lado, muitas vezes até como ala. Na Europa, quem não fizer isso nem joga lá. Exatamente. Família, que momento, hein? Minha análise sincera, o John Arias chega com status de titular absoluto. Não tem essa de esperar. O cara tá em ritmo de temporada europeia, tá voando fisicamente. E o Abel precisa colocar ele para jogo logo contra o Capivariano para dar entrosamento. Sobre o Nino, acho que o Palmeiras tá certo em ser agressivo. Precisamos de um zagueiro com casca de campeão. E se for para dar chapéu no Fluminense de novo, a gente dá com gosto. O que me preocupa é a logística da Arena Barueri. A diretoria precisa cobrar esse metrô 24 horas, porque o torcedor não pode ficar na mão na hora de voltar para casa. Mas, no geral, o clima é de otimismo. Com o retorno do Paulinho e do Felipe Anderson 100%, o Palmeiras vira um trator. Se você fosse o Abel, o John Arias entra no lugar de quem? Do Maurício ou do Alan? Deixa aí nos comentários que eu quero ver a corneta ou o apoio de vocês. Não esquece, se gostou do react, deixa o like, compartilha no grupo do Zap do Verdão e se não é inscrito, se inscreve agora para ajudar o Porco Mania a crescer. Valeu, família, e dale porco!